de beber da fonte da água da vida. Antes que eu haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica. Maravilha de Deus, ninguém explica Deus, por mais sabedoria que o homem tenha, mas a sabedoria de Deus é muito maior. Ninguém explica Deus, meu querido e minha querida, meu irmão, minha irmã. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Que ela venha fazer parte da sua vida na manhã desse dia, que essa paz esteja no seu coração, que essa paz esteja na sua família, que essa paz esteja em meio a toda a sua parentela, que essa paz do Senhor, que refrigera a alma, esteja aí dentro de você sempre, e que nesta manhãzona de quinta-feira, 24, hoje é 24 de agosto de 2025, Deus, 2023, gente, eu já quero passar por cima do 24 e já estou no dia de 2025. Mas nós estamos, na realidade, no ano de 2022. Glórias ao nosso Deus por isso. Então, meu querido, minha querida, na manhã desse dia, vamos pedir ao Senhor força, coragem, disposição, muita graça para suportarmos tudo que vem ao nosso encontro. E nós vamos estar sempre com essa força de Deus, com essa graça que o Senhor nos dá, para podermos combater todo esse mal e continuar firme e forte com a nossa fé inabalável em Cristo, no Senhor. A nossa fé precisa estar inabalável. Esta é a fé que nos assegura, essa é a fé que nos sustenta, essa fé que não se abala, essa fé que remove montanhas, essa fé que produz dentro de nós um grande avivamento, coisas boas. É essa fé que vamos estar com ela sempre em nós. E a esperança de um dia termos uma vida melhor do outro lado, com o nosso Senhor Deus. Tem um lugarzinho que Ele preparou para cada um. Basta que eu e você possamos prosseguirmos e perseverarmos até o fim. Porque se nós perseverarmos até o fim, com certeza, diz a santa e poderosa palavra de Deus, que vamos ganhar a vida eterna, a coroa da vida, a coroa da esperança e etc, etc. É muitas coroas, é muitos prêmios, gente. Sem falar no galardão, que o próprio Deus falou assim, olha só, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. É maravilha de Deus. Então vamos prosseguir, meus queridos, não vamos olhar para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, não. Vamos olhar para o Senhor, olhar para o Cordeiro de Deus, olhar somente para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus, e bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, Eterno Santo, soberano, o que é, o que era, o que há de vir, o princípio, meio e fim, o grande eu sou. Na manhã desse dia, ó Deus, através do teu santo Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, chegamos na tua presença, porque Ele é quem nos conduz à tua presença, Pai. E nesta manhã, eu quero, Senhor Deus, te agradecer, meu Deus, por uma noite abençoada que o Senhor nos deu. Deitamos, dormimos, acordamos e aqui estamos, porque o Senhor tem nos sustentado. Eu quero te agradecer, Senhor, pela minha vida, pela minha família. Quero agradecer a Ti por toda a minha parentela. Quero agradecer por todos os meus amados amigos, irmãos, que apoiam esse projeto live na minha casa. Eu quero te agradecer, Senhor, meu Deus, pelo Senhor ter me separado, pelo Senhor ter me tirado das trevas e ter me colocado na luz. E nesta manhã, Senhor, agradeço por
tudo, meu papai amado. E agora, Senhor, eu peço a Ti, pela nossa nação, salva a nossa nação, sara a nossa nação, repreende toda a força do mal da nossa nação, a nossa nação, esse lindo Brasil, esse paraíso que a qual o Senhor, meu Deus, preparou para que pudéssemos hoje fazer parte dessa linda nação e podermos estar aqui te glorificando e te exaltando, Pai. Abençoa a nossa nação, sara a nossa terra. Da mesma forma eu peço a Ti, pelas nossas autoridades civis, eclesiásticas e militares, que o Senhor derrama chuva de bênção, chuva de salvação, chuva de misericórdia, meu Deus, chuva de solução dos problemas na vida dessas autoridades, e que o Senhor venha, papai amado, abençoar de forma grandiosa. Senhor, as famílias enlutadas, consola os corações. Deus, aqueles que estão enfermos, cura, liberta, transforma. Meu Deus amado, tira todo o mal. Cura, Senhor, da vida no corpo físico e do corpo espiritual. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Permaneça conosco nas nossas vidas, abençoando essa apresentação, esse projeto live na minha casa, que saiu do Teu coração para os nossos corações. E assim, Senhor, permaneça conosco, a nossa família, e fala, Senhor, ao meu coração e ao coração de todas aquelas pessoas que vão ouvir esta palavra, porque é para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Esta igreja é a primitiva e sempre foi uma igreja de poder. Por isto ela é uma igreja viva. Eita glória! Ela não cai, ela não cai, não cai, não cai. Porque Jesus do meio dela não sai. Ela não cai, não cai, não cai. Porque Jesus do meio dela não sai. Jesus, o Senhor, está, olha, no meio da igreja. Por que meio? Porque Ele é a coluna. Estamos sustentados nele. Sabe aquela coluna bem forte que tem daqueles edifícios? Aquela coluna principal do edifício, aquela coluna principal desse prédiozão, com tanto peso, de tanto concreto, de tanta pedra. A coluna principal, ela é bem forte. Ela tem bastante ferro, ela é bem feita. E é isso, a coluna principal da nossa vida é o Senhor Jesus. É por isso que Ele está aqui, ó, em nossas vidas, para que nós não venhamos a cair, a tropeçar. E por mais que venha um tropeço, mas que o Senhor pegue nas nossas mãos e não nos deixe cair. E você, meu querido amigo, amiga, que está aí nesta manhã, olha que maravilha, completando mais um ano de vida. 365 dias o Senhor concedeu a você e eu estou aqui me alegrando junto com você nessa manhã. Meus parabéns pelo seu aniversário. A missionária Irenilde deseja a todos os meus amados amigos e irmãos, por esse mundo afora, nesse planeta, aonde quer que alcançar esta live, a missionária Irenilde deseja a todos vocês um feliz aniversário, que vocês possam ter um dia de bênção, de paz, de alegria, um dia de comunhão, que vocês possam ter um dia assim abençoado por Deus. Desejo a todos vocês muita felicidade, muitos anos de vida e o bem mais precioso que podemos ter nessa terra, a saúde, além da nossa família, claro, porque a nossa família também é um bem muito precioso, mas precisamos de muita saúde, e é isso que eu desejo para você, muita saúde e meus parabéns pelo seu aniversário. Palmas para você, né? Deus abençoe. Então, vamos agora de palavra, a palavra de Deus, porque sem palavra a gente fica bem fraco e termina caindo. Então, independente do que vem para mim, para você, independente de qualquer coisa que vem para nos afrontarmos, mas o que importa é nós estarmos alicerçados em Cristo, o que importa é continuarmos com essa força de Deus em nossas vidas, o que importa é continuarmos com essa coragem, essa coisa linda que Deus nos proporcionou, que Deus nos deu, para que nós venhamos a nos levantar
levantar, a nos erguermos e continuar alegre, feliz, porque quem tem Jesus está feliz, não temos motivo para tristeza. As coisas ruins vêm e não é fácil, é muita coisa ruim, é muitas coisas que vêm para nos tirar da presença de Deus, é muitas coisas que vêm para tirar o nosso foco da palavra, mas nós vamos sempre pedir ao Senhor força, graça, para nós podermos estar sempre anunciando a palavra do Senhor, essa palavra que é o sal da terra. Olha, essa palavra salpica, essa palavra não deixa o mundo apodrecer de vez, porque esse mundo ainda existe, porque a palavra do Senhor está aqui nesse mundo, através dos seus servos, através das pessoas que têm se dedicado a fazer a obra do Senhor. E aí o que acontece? Vai falando a palavra, e essa palavra ela não é nada mais, nada menos do que o sal da terra, e ela vai salgando. Por isso que o mundo não está podre. Se não fosse a palavra do Senhor, o povo de Deus anunciando, esse mundo já estaria cheio de tapurus, esse mundo já estaria cheio de bichos, esse mundo já estaria fétido, esse mundo já teria apodrecido. Mas eu glorifico meu Deus, porque ainda existe o sal da terra para salgar e as pessoas terem a necessidade, ou sentir, ou reconhecerem a necessidade de Deus em suas vidas. Então, vamos que vamos, e hoje nós vamos fazer uma meditação linda da palavra de Deus, no capítulo 28 de Ezequiel, e o versículo 1 até o versículo 19, gente, do 1 até o 19. Será que você está com essa paciência toda de poder ouvir, lendo a palavra? Mas eu vou ler, gente. Eu falo com o Senhor que nós temos que viver agora, como se fosse nossos últimos minutos, como se fosse nosso último respirar. Porque quando nós vivemos assim, nós vamos sempre falar a palavra, nós vamos sempre ler. Eu vou ler a palavra sim. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 19, porque eu não sei se essa é a minha última oportunidade. E nem você também sabe se essa é a sua última oportunidade. Então, não tem problema. Vamos ler todos os versículos, de 1 até o 19. Eita glória! Vamos viver o dia hoje como se fosse os últimos milésimos de segundo, adorando o Senhor, porque não sabemos a hora, nem o dia em que vamos ser tirados dessa terra, gente, nós não sabemos. Então vamos aproveitar todo o tempo possível para nós fazermos alguma coisa para Deus. Então vamos plantar, porque quem planta, colhe, mas vamos plantar coisas boas para colhermos coisas boas, porque aí também não dá nós plantarmos tanta coisa ruim para colhermos tanta coisa ruim. Vamos plantar coisas boas, glórias ao nosso Deus. Olha aqui, começando do versículo 1 de Ezequiel, capítulo 28, que diz assim, ó. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus. Olha, gente, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. Olha só, o homem diz, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. E estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel. Não há, eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiristes ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentastes o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembanharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer, e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares.
Dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus, na mão do que te transpassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão dos estranhos, porque eu o farei, diz o Senhor Jeová. Que glória, que maravilha! E veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o óquis, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo. No Monte Santo, glória, aqui deu uma perdidinha. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras, afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes, e nunca mais serás para sempre. Gente, palavra, Ezequiel 28, glória a Deus, versículo 1 a 19. Palavra de Deus para o nosso coração na manhã desse dia. Coisa linda. A profecia aqui, Deus falando aqui ao rei de Tiro. Gente, é muito lindo isso. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. E nós aqui na manhã desse dia, aprendendo com o Senhor através dessa linda palavra que sai do coração de Deus para o nosso coraçãozinho. Nós só temos que agradecer ao papai por isso, agradecer a ele por isso. E na manhã desse dia, com esses lindos versículos lidos para a glória de Deus, o Senhor coloca agora um tema em nossos corações. Fala com coragem. Não devemos falar com medo. Fala com coragem. Só que tem um porém. Para nós falarmos com coragem, necessário é que tenhamos a convicção daquilo que estamos falando. Que tenhamos a certeza daquilo que estamos falando. Porque muitas das vezes falamos algo que não temos a certeza daquilo que estamos falando. Mas quando nós falamos com muita coragem, com muita convicção, com muita ousadia, isso significa que nós acreditamos e sabemos o que estamos falando. Então é por isso que o tema na manhã desse dia vem para o meu e o seu coração. Fale com coragem. Ezequiel, ele falava com muita coragem. Ele não tinha medo. Apesar de todos os problemas que ele enfrentava, apesar de todas as lutas, apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as críticas, apesar de tudo que as pessoas falavam, que as pessoas criticavam, apesar de todo o sofrimento, Ezequiel, ele enfrentava tudo isso porque Deus estava com ele. E Deus falava com Ezequiel. E Ezequiel, ele tinha muita coragem. Ele falava com muita coragem, porque Deus, o próprio Deus, o Eterno, dava muita coragem para Ezequiel. E esse mesmo Deus, ele não morreu. Esse mesmo Deus está acima de tudo e de todos, dando a mim e a você a coragem para nós podermos falar. Agora, nós precisamos falar mesmo. Não temos que ter medo.
Vamos seguir o exemplo dos nossos irmãos lá do tempo da igreja, a igreja primitiva. Né? Vamos ver nossos irmãos que morreram queimados, nossos irmãos que morreram degolados, nossos irmãos que sofreram muito, né, por amor ao evangelho. Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham coragem, muita coragem de falar a palavra do Senhor. Então é isso que o Senhor quer de mim e de você. Ele não exige, mas Ele quer que o façamos isso, que nós pregamos a palavra dEle com muita coragem, com muita convicção. E a palavra do Senhor, na manhã desse dia, ela vem de encontro para o meu e o seu coração dessa forma, dizendo para mim e para você, fale com coragem, não tenha medo. Deus está conosco nesse barco. Deus está conosco nesse barco. A palavra do Senhor diz que nós temos que falar, e deixa assim, que Deus, o próprio Deus, o Eterno, colocará a palavra em nossos coraçõezinhos. Glória! Então, gente, na manhã desse dia a gente observa que Ezequiel podia falar a dura verdade para o rei de Tiro, porque Deus havia depositado nele coisas boas. Que lindo, gente! Ezequiel podia falar a dura verdade, porque Deus havia colocado nele a coragem. Deus havia colocado nele, gente, um sonho. Então Ezequiel poderia falar com muita coragem. Deus colocou em Ezequiel um sonho. Ezequiel viu o que Deus viu. Um futuro com servos justos. Deus mostrava visões para Ezequiel. Então Ezequiel falava com uma convicção, Ezequiel falava sem medo, Ezequiel falava com uma força de Deus na sua vida. Por quê? Porque ele tinha um sonho na vida dele. Deus, o próprio Deus, né, depositou isso em Ezequiel. Por isso que Ezequiel falava com muita coragem ao rei de Tiro, porque o próprio Deus já havia depositado nele esse sonho. E agora, Ezequiel viu o que Deus viu, e o futuro com servo justo. Deus depositou em Ezequiel um desejo. Ezequiel tinha um desejo de ver mudanças e de fazer parte da solução. Olha que lindo. Ezequiel via aquele povo cheio de tanta coisa, aquele povo que desprezou o Senhor, aquele povo que estava longe de Deus. E agora Deus depositou em Ezequiel um desejo, e o desejo que Deus depositou em Ezequiel foi o desejo de ver mudança. E Ezequiel, ele tinha o desejo de ver a mudança, gente. Ezequiel queria ver aquele povo mudado, Ezequiel queria ver aquele povo na melhor, Ezequiel queria ver aquele povo seguindo o Senhor, Ezequiel queria ver aquele povo voltando para Deus. É isso, gente. Ezequiel, ele tinha o desejo, né, de mudar, ele tinha o desejo de ver mudança, ele tinha o desejo de fazer parte daquela mudança, ele tinha o desejo de ajudar na solução do problema. Olha que lindo, olha que coisa maravilhosa que Deus depositou em Ezequiel, o desejo. Deus depositou em você o desejo de servir a Ele. Deus depositou em você o desejo de pregar o evangelho. Deus depositou em você o desejo de fazer a obra. Deus depositou em você o desejo de ajudar o próximo. Deus depositou em você desejos maravilhosos, coisas boas, igual Ele fez aqui com Ezequiel. Por que que Deus depositou esse desejo em Ezequiel? Para que Ezequiel sentisse no seu coração também o desejo de fazer parte da solução e ajudar a resolver o problema. Como é bom quando alguém está passando por um momento difícil, que você sente esse desejo de mudar, esse desejo de ver essa mudança, esse desejo de fazer parte da solução do problema, para que tudo aquilo seja resolvido. Gente, isso é só Deus que coloca em nossos corações. Não tem como, gente, não tem como replicar, não tem como ficar discutindo. Tudo que é de coisa boa é Deus que coloca no coração do homem, porque o inimigo ele não vai colocar nada bom no coração do homem. Quem coloca as coisas boas é o Senhor. E agora Deus, o eterno, o soberano, ele depositou em Ezequiel esse desejo. E Ezequiel, ele tomou posse desse desejo bom, lindo no seu coração, de ajudar a resolver essa situação. Deus depositou em Ezequiel uma determinação.
Por quê? Para que essa determinação que Deus colocou aqui, que Deus depositou em Ezequiel, para que Ezequiel reconhecesse o que precisava ser feito e resolver intervir, ou resolver entrar nesse meio para resolver a situação. Que lindo! Deus depositou em Ezequiel isso aí, determinação. E ele também depositou em nós. Muitas das vezes nós sentimos o desejo de determinar algo, de fazer, de ir em frente, de enfrentar. E às vezes nós ficamos só olhando. Ah, não, Deus ele colocou em nós, agora nós vamos tomar posse. Deus colocou em Ezequiel, depositou em Ezequiel uma determinação. Agora, só cabia a Ezequiel tomar posse dessa determinação. E agora o que Ezequiel, como profeta de Deus, como homem de Deus, o que ele fazia? Ele tomou posse dessa determinação porque ele queria reconhecer o que precisava, ele queria conhecer, ele queria saber o que precisava para ser feito, para que ele pudesse resolver e intervir naquilo ali, para que não acontecesse, ou também para ajudar a resolver o problema daquele povo que estavam longe de Deus, mas muito distanciado do Senhor, mas bem longe mesmo de Deus. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que eu e você ficamos sempre pertinho dele. O Senhor quer que eu e você chegamos sempre pertinho dele. O Senhor quer que eu e você tomamos posse de tudo que é de bom que ele nos proporciona. O Senhor quer que eu e você tenhamos a mais íntima intimidade com ele. Deus quer que nós estejamos sempre pertinho dele. Ele é o melhor amigo. Gente, Deus não é mau. Deus só é justo. Ele age naquilo que tem que ser o certo. E nós só temos que agradecer a ele por isso. Deus depositou em Ezequiel uma ousadia. Por quê? Porque com a ousadia, Ezequiel, ele ia ter coragem para agir. E foi isso que aconteceu, né? Ele teve aquela coragem para agir e foi maior que o seu medo do rei. Então, a coragem que Deus depositou em Ezequiel, a ousadia que Deus colocou em Ezequiel, foi maior do que o medo do rei. Agora, imagine, Ezequiel como homem, ele tinha medo do rei. Ele, como homem natural, ele tinha medo do rei, porque era uma lei severa, gente. Era coisas horríveis, era coisas era uma coisa que não era para os seres humanos, ali o que aquele rei fazia, mas o que acontecia? Ezequiel, como homem natural, ele tinha um pouco de temor do rei, ele tinha medo do rei, mas agora Deus, o Eterno, ele depositou a Ezequiel a ousadia, e a ousadia deu a Ezequiel o direito dele ter essa coragem para agir, e quando ele assumiu essa coragem para agir, então a coragem foi maior do que o medo do rei. Então a coragem que Deus deu, a ousadia que Deus deu para Ezequiel abafou o medo que ele tinha do rei. E agora Ezequiel já não tinha mais medo do rei, porque o rei dos reis estava na vida de Ezequiel. O Senhor dos exércitos estava na vida de Ezequiel. Então, por isso que agora toda ousadia, todo aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus depositou em Ezequiel, superou o medo que ele tinha do rei. Então, essa coragem, gente, essa ousadia é para nós também. Deus nos deu, agora nós não tomamos posse. Deus depositou em Ezequiel essa ousadia. Agora, cabia a Ezequiel tomar posse ou não. Mas o que acontece? Ezequiel, como homem de Deus, como profeta de Deus, que abriu mão de muitas coisas para poder fazer a obra do Senhor, ele tomou posse dessa ousadia e começou a ficar, cheio de coragem. Glória a Deus. Cheio de coragem, cheio de unção, gente, isso é muito lindo. Glórias ao nosso Deus. Por isso, Deus depositou em Ezequiel dedicação. Gente, olha a dedicação. Como é bom nós nos dedicarmos à obra do Senhor. Certo é que existe muitos sambalates por aí que perseguem, muitos sambalates aí que querem impedir a construção das casas do Senhor. Tem muitos sambalates por aí que querem impedir que a obra cresça, mas o nosso Deus é grande. E Deus colocou aqui em Ezequiel, ou depositou em Ezequiel, a dedicação para ele se dedicar a fazer aquilo que o Senhor tinha dispensado a ele, ou aquilo que o Senhor Deus tinha confiado a ele. E agora Deus deposita nele a dedicação. Porque com a dedicação ele iria permanecer comprometido com o seu chamado, não importando
o custo, ele não estava preocupado com o que ia custar, ele não estava preocupado com o que poderia acontecer, ele não estava nem um pouco preocupado. O que Ezequiel queria mesmo era fazer a obra do Senhor. E agora Deus, o que Deus fez? Depositou em suas mãos as armas necessárias para esse combate. E para que ele tornasse esse homem, então aqui, Deus depositou nele a direção, Deus depositou nele a dedicação aqui, dedicação, a direção, mas estamos falando agora da dedicação, e a dedicação nos impulsiona a permanecer comprometidos com o nosso chamado, com o chamado de Deus em nossas vidas, e a gente não importa com o custo, não importa o que pode acontecer. O importante é seguirmos, o importante é fazermos, o importante é estarmos com o nosso Senhor, o importante é nós seguirmos. Erramos muito, mas nós entendemos que à direita do Senhor Deus existe um todo-poderoso, o Rei dos Reis, que ele intercede por nós, ele diz, Pai, olha lá, e aí agora Deus, com o seu grande poder, com o seu grande amor que tem pela humanidade, ele perdoa a mim, ele perdoa a você, daquilo que nós cometemos, daquilo que fazemos, às vezes até consciente do que estamos fazendo, mas o nosso Deus, a sua misericórdia é linda demais, a sua misericórdia é grande demais para com cada um de nós. E aí o que Deus faz? Depositou em Ezequiel a dedicação, custe o que custar. Ezequiel estava ali, não se importava com nada, ele queria saber que ele estava preparado para aquela grande guerra espiritual. Deus depositou em Ezequiel uma direção, porque com essa direção Ezequiel tinha um claro plano de mudança. Porque quando Deus nos direciona, nós vemos tudo às claras. Quando Deus não nos direciona, a gente vê tudo escuro. É como se estivesse em meio às trevas. É tudo escuro. Mas quando Deus, o Eterno, ele nos direciona, igual ele depositou aqui em Ezequiel, a direção, aí não tem por que ter medo, gente. Porque a própria luz está conosco. Jesus, ele mesmo dia falou assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Foi isso que falou o próprio Filho de Deus. Então o Senhor deu a direção. E quando o Senhor dá a direção, tudo se torna claro. Foi isso, ó, porque Ezequiel, seguindo a direção de Deus, tudo se tornaria um claro. Todos os planos eram claros para haver mudanças. Para haver mudanças, Deus depositou em Ezequiel uma dependência dele mesmo. Porque Ezequiel, ele reconhecia que era dependente de Deus. Somos dependentes de Deus. Não adianta eu e você queremos ser isso, aquilo, porque somos dependentes. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, o nosso respirar, tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus, gente. Não tem para onde correr. Nós somos dependentes de Deus. E Deus agora deposita em Ezequiel uma dependência. Ele diz, Ezequiel, tu está na minha dependência. Eu vou com você aonde você ir, eu estou com você. Mas simplesmente fala com coragem. Tenha muita coragem. Por quê? Porque quando nós reconhecemos que temos a dependência de Deus, que somos dependentes de Deus, que Deus está conosco, o que vai acontecer? Nós vamos confiar mais em Deus. E foi isso que aconteceu com Ezequiel, quando Deus depositou nele a dependência, diz, Ezequiel, tu depende, eu estou com você, você é dependente de mim, eu vou te abençoar, onde você pisar o teu pé, eu vou estar, o que você falar, eu vou falar através de você, na sua boca, Ezequiel, eu vou estar sempre com você. Por quê? E agora Ezequiel começa a confiar mais e mais no Senhor. Ele confiou em Deus para fazer o que somente ele poderia fazer. Então, gente, vamos confiar em Deus. Vamos olhar para Deus, vamos entender que o impossível é só Deus que faz. Não adianta eu e você queremos ultrapassar os limites, não adianta eu e você queremos correr atrás de algo que a gente está vendo que não é aquilo. Vamos confiar em Deus, vamos deixar Deus fazer o milagre, porque tudo que é impossível é um milagre, porque aquilo que é possível não é um milagre, mas o que é impossível para nós é possível para Deus. Só que também a palavra do Senhor diz assim, tu
tudo é possível ao que crê. Porque a partir do momento que nós cremos verdadeiramente que somos dependentes de Deus, que Deus é o nosso Pai eterno e que Ele está acima de tudo e de todos, e que Ele nunca deixou o controle de nada, e que Ele continua controlando tudo e todos. Gente, isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Ei, que coisa linda. Então, meu querido e minha querida, fique com essa palavra e eu e você vamos entender e vamos ver como Deus é fiel comigo e com você. Olha o que Ele fez com Ezequiel. Ele depositou em Ezequiel um sonho, um desejo, uma determinação, uma ousadia, uma dedicação, uma direção e, por fim, uma dependência de si próprio, uma dependência de Deus, dele mesmo, em Ezequiel. Então, vamos ficar com essa palavra guardada no nosso coração e vamos falar com muita coragem. Vamos dizer, Senhor, eu preciso falar com muita coragem, Deus. Eu preciso, Senhor, falar com coragem. Eu não tenho que ter medo de falar. Mas quando nós falamos, nós não temos que ter medo de falar. Gente, é falar a palavra de Deus. Que às vezes tem pessoas que ele não fala a palavra, ele começa a açoitar, não sei, falar muitas coisas sem sentido. Mas vamos falar a palavra e também provarmos aqui, ó, dentro da Bíblia aqui. Vamos falar e vamos provar na santa, poderosa palavra de Deus. E aí o Senhor vai fazer o milagre. E na manhã desse dia queremos agradecer o Senhor. Agradeça junto comigo. Deus eterno Pai, eu te agradeço nesta manhã por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida. Eu só quero te agradecer porque tu é fiel comigo, tu é fiel, Senhor, tu nunca vai deixar de ser fiel. A sua palavra diz que mesmo o homem sendo infiel, o Senhor continua fiel para cumprir tudo aquilo que tem prometido. Deus eterno, na manhã desse dia, Pai, eu peço a Ti, nos dê um dia abençoado, Senhor. Abençoa todos os meus amigos, meus irmãos. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos. Cura as enfermidades, cura aquelas pessoas, arrancando toda a enfermidade, meu Pai. Porque Tu é o Deus da cura e da libertação física e espiritual. E nesta manhã, nos dê aí uma quinta-feira abençoada, onde quer que pisar a planta dos nossos pés, que seja abençoado o lugar, que seja abençoado as pessoas, que possamos transmitir a paz, que possamos transmitir a sua palavra, que possamos, Pai, sempre nos esforçarmos, meu Senhor, para fazer alguma coisa para o Senhor, enquanto estamos aqui na terra, porque um dia vai chegar em que o Senhor vai prestar conta com todos os seres humanos, papai, e nós queremos chegar diante de Ti com as nossas mãos limpas, Pai. Queremos chegar diante de Ti, Senhor, sem nenhuma coisa ruim. Queremos, meu Pai amado, viver para sempre com o Senhor, a eternidade com o Senhor, Pai. E assim eu só tenho a Te agradecer. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Na manhã desse dia, eu só tenho a agradecer a Deus por essa graça, por essa força de Deus na minha vida, por essa grandiosíssima oportunidade, esse grande privilégio, e pedir sempre ao Senhor que venha estar conosco, nos dando isso que Ele deu para Ezequiel, nos depositando em nós isso que Ele depositou em Ezequiel. Então, meu querido e minha querida, meu irmão, minha irmã, fique com Deus, que Deus possa abençoar você de uma forma grandiosíssima, que a bênção do Senhor nunca venha faltar sobre nossas vidas. Então, fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, e a paz do Senhor esteja com você e com sua família, no nome de Jesus.